Queridos irmãos e irmãs, eu vos convido para abrirmos a palavra em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Nós estamos na série das parábolas de Jesus. Como eu não estive a semana passada, eu estudei a parábola que era para o domingo seguinte. Mas graças a Deus eu fui olhar o livro de novo. E eu falei, não, Deus, eu vou pular uma parábola. E o Senhor, então, ontem de manhã, me trouxe essa parábola para pregar para vocês. E aí, então, eu quero convidá-los para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 21. Eu ia pregar na parábola subsequente dos lavradores maus. Só que não é essa parábola na sequência do nosso estudo. Então, eu quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, a partir do versículo de número 28. Mateus capítulo 21, a partir do versículo de número 28. Quem encontrou pode dizer amém. Que coisa boa, louvado seja Deus. Leamos todos numa só voz, Mateus 21, de 28 a 32. Assim diz a palavra do Senhor. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar, irmãos, mais uma vez ao grande Deus, agradecendo a bênção da sua palavra. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus eterno, toda glória, toda honra sejam dadas ao nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Tu és Deus, Senhor, e ninguém pode se comparar ao Senhor em glória, honra e majestade. Pai, Tu és santo, Tu és justo, Tu és bom. E, ó Deus, mesmo sendo esse Deus bondoso, o Senhor é paciente, porque o Senhor nos perdoa os pecados, mas nós ainda assim tropeçamos, te ofendemos e desagradamos ao Senhor, mas o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Deus, porque as pessoas podem desistir de nós, mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor, Deus, vai conosco até o final. E nós te pedimos, Deus, então, nessa noite, que no nome precioso de Jesus, fales poderosamente ao nosso coração, pelo poder do Teu Divino Espírito. Pai, toma essa igreja em Tuas mãos. Pai, não adianta, ó Deus, ó Pai, é muito bom termos igreja cheia, louvor abençoado, palavra que alegra a nossa alma, mas tudo isso só faz sentido se nós vivermos para Te agradar. Então, Pai, em nome de Jesus, se há alguma coisa que desagrada o Senhor na nossa vida, nessa noite, perdoa, Deus, o nosso pecado. E, ó Deus, coloca no nosso coração o sincero desejo de Te agradar todos os dias da nossa vida. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Só um pouquinho mais de retorno, Tiago, só um pouquinho. Queridos irmãos e irmãs, imaginemos aquele dia no qual Jesus entra em Jerusalém. Ele vem montado em um jumentinho, conforme o profeta argumentou no Antigo Testamento. Jesus em cima do jumentinho, e de repente então as pessoas colocam suas palmas no chão, alguns colocam suas roupas e dizem: Hosana, bendito que veio em nome do Senhor, hosanas ao filho de Davi.
E Jesus, amados amigos e irmãos, entra no templo. E no templo, no pátio que era para os gentios entrarem e se reconciliarem com Deus e ouvirem a palavra do Senhor, estava ali um grande número de cambistas, comerciantes, pessoas que queriam se enriquecer por meio da venda de animais para o sacrifício e da troca de dinheiro. E então Jesus toma um azorrague, um açoite e sai açoitando aqueles homens, chutando as suas barracas, jogando tudo no chão, expulsando todo mundo dali e dizendo: a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Todos ficam perplexos, os próprios fariseus. De repente Jesus vai dormir em Betânia, amaldiçoa a figueira e ela murcha. E quando ele volta, amados irmãos, a Bíblia diz que naquele primeiro dia mesmo, ele cura muitas pessoas no templo, e as crianças dizem: Hosana ao filho de Davi. E os sacerdotes dizem: não vês o que estão falando? E ele disse: é verdade, se elas não clamarem, as pedras vão clamar. Não lestes que está escrito: da boca de pequeninos de peito suscitaste o perfeito louvor? Então, amados amigos e irmãos, os sacerdotes vão ficando cada vez mais indignados. E eles se aproximam de Jesus e dizem o seguinte: com que autoridades fazes estas coisas? Jesus diz a eles: eu vou responder para vocês se vocês me responderem uma pergunta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? E é muito interessante, irmãos, até pictórico, ver os fariseus falando com Jesus. Ele dirige a pergunta e eles viram as costas e ficam aqui no grupinho. O que a gente vai responder? Parecendo que era competição de menino. Eles dizem o seguinte: se nós respondermos que era do céu, ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram nele? E se nós respondermos que era dos homens, o povo todo que está aqui do nosso lado vai nos apedrejar, porque eles acreditam que João é um profeta enviado do Senhor. Então, por causa da hipocrisia deles, eles terminam a reuniãozinha e respondem para Jesus: nós não sabemos. E Jesus diz: tampouco eu vos digo com que autoridades faço essas coisas. E aí, então, ele começa a contar, logo em seguida, a nossa parábola, amados amigos e irmãos, chamada de parábola dos dois filhos. Essa parábola preciosa que nos conta que um homem tinha 2 filhos, lembre-se bem da parábola, e ele tinha uma vinha, e ele disse para o mais velho: vai trabalhar na vinha, e o mais velho disse: sim, papai, com alegria, e o cara de pau lá nem pisou. E ele disse para o segundo filho: vai trabalhar na vinha. De jeito nenhum, não sou seu empregado, quase que diz desse jeito, sou seu filho. E o filho tinha que honrar o pai, mas ele arrependido foi. E Jesus pergunta então: qual dos dois fez a vontade do pai? E o povo responde: o segundo. E aí Jesus diz para eles: é verdade então que os publicanos e as prostitutas precedem a vocês do reino de Deus? Porque veio João Batista e Jesus mesmo dá uma pancada neles com respeito a João Batista, fazendo ligação com o texto anterior. João Batista veio fazendo a justiça, pregando a palavra de Deus, enviado de Deus, e vocês não acreditaram. Mas os publicanos, os estelionatários, as prostitutas acreditaram neles. Mas vocês têm o coração tão endurecido que mesmo assim vocês não acreditaram nele. Então, irmão, naquele conflito com os fariseus, os religiosos da época, Jesus traz à nossa mente a séria pergunta: será que nossa vida agrada a Deus? E o tema da mensagem que eu vou pregar para você nessa noite é o seguinte: você agrada a Deus? A sua vida agrada a Deus? Ou a sua vida agrada aos homens? Você é um agradador de homens? Preocupado com o que fulano, ou beltrano, ou ciclano vão pensar sobre você? Ou você agrada a Deus? Ou talvez você não quer agradar homem algum? Talvez você é um agradador de si mesmo, da sua própria carne. Sua vida, irmão, Deus está falando com você. Ouça com carinho essa mensagem: você agrada a Deus? Jesus começa a responder para nós, no primeiro argumento, dizendo o seguinte: todos são pecadores. Então, naturalmente, em primeiro lugar, a gente aprende o seguinte: que todos desagradam a Deus. Certo? Primeiro ponto da nossa mensagem é isso: todos são pecadores. Olha aí para o texto. Nós vamos aprender aqui com o Senhor, nessa noite, essa preciosa verdade. Eu vou ler o versículo de número 28, vocês o 29 e o 30. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Vocês o 29 e o 30.
Todos os homens são pecadores, amados irmãos. Esse grande dono da vinha é Deus, o nosso Pai. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá sustento, é Ele quem nos carrega no colo, é Ele quem cuida de nós a cada dia. Então Deus vai e pergunta para o filho mais velho: filho, você vai hoje trabalhar na vinha? A vinha significa viver para Deus. Você está disposto a me agradar? Você está disposto a viver para mim? E esse primeiro filho simboliza os religiosos judeus, que são muito prontos a professar a fé, a proclamar louvores a Deus e a dizer que seguem ao pé da letra toda a lei judaica. Ele diz: sim, pai, é claro que eu vou, mas o coração está longe de Deus, a intenção está longe do Senhor. Esse filho é um descarado, é um mentiroso. Ele diz que vai servir a Deus com a sua boca, mas sai da presença do pai e faz o que se lhe dá na cabeça. Ele é um terrível pecador. Mas também é o outro filho, que o texto é interpretado como quem faz a vontade do pai. Mas quando o pai lhe disse: filho, vai trabalhar para mim na vinha, ele disse: não vou. Ele é um rebelde. É claro que depois ele se arrepende e a gente vai falar sobre isso. Mas ele diz que não para o pai. Quem é o Senhor para dizer o que eu tenho para fazer na minha vida? O dono da minha vida sou eu. Então, amados amigos e irmãos, esse texto vem trazer para nós a verdade maravilhosa de que todos os homens são pecadores. E todos, de uma certa maneira, querem controlar a sua vida. Alguns querem controlar a sua vida como segundo filho, sendo rebeldes, sendo libertinos, dizendo: ninguém diz para mim o que eu tenho que fazer. Eles querem experimentar o caminho do prazer, eles querem experimentar o caminho da boemia, eles querem experimentar o caminho da boa vida, eles querem viver no mundo, experimentando as coisas do mundo, dizendo que são do mundo e afirmando que nada e nem ninguém tem direito de controlar a sua vida. Mas há outros, amados amigos e irmãos, que querem manipular a Deus, revestidos de religiosidade. Eles vêm para a igreja, eles têm uma figura de santinho, eles têm uma boa imagem diante dos homens, mas no fundo o seu coração não pertence ao Senhor. Eles fazem o que fazem, não é por amor a Deus, não é para agradar a Deus. Eles têm uma figura de religiosos, às vezes falam até assim para você: a paz do Senhor. Mas o coração pode estar cheio de ódio. Paulo chama isso de falsa aparência de piedade. Amados amigos e irmãos, nem a mundanidade e a perdição, nem a religiosidade podem levar o homem a Deus. O homem só é salvo pela graça mediante a fé. E com isso eu e você temos que reaprender aqui nesse texto a grande verdade de que todos nós somos pecadores, miseráveis. Ninguém chega a Deus por si mesmo. Ninguém chega a Deus por sua própria capacidade. Ninguém chega a Deus por seus próprios méritos. Os caminhos do homem o levam para o inferno. Paulo diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. No mesmo capítulo, ele diz: não há justo, não há nenhum sequer. Até aquele que tem aparência de santinho e aquele que é o mais doidão, que pode ter uma tatuagem na cara, todos são pecadores iguais diante do Senhor. Todos pecaram. E em Romanos 6, 23, amados amigos e irmãos, a Bíblia também nos diz: porque o salário do pecado é a morte. Todos são dignos de morte. Então, irmãos, aqui esses fariseus tinham que aprender que eles não têm mérito próprio. A tese da parábola é essa: diante da presença do Senhor. Eles têm que reconhecer que são pecadores. Todos nós somos pecadores. Ah, amados amigos e irmãos, eu me assusto às vezes com a nossa capacidade de julgar. De repente você olha o seu irmão fazendo algo que você acha que não é certo, mas olha, fulano faz isso, ele vem à igreja, ele faz orações tão bonitas, mas olha o que ele está fazendo. Por que você não julga a si mesmo? Jesus disse que a gente tem que tomar cuidado com o juiz temerário. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, vós também sereis julgados. Como é que você vai dizer para o seu irmão: tira o cisco do seu olho, se você tem uma trave gigantesca no olho?
Meu irmão, nós não temos justiça própria alguma. Muitas vezes você vem à igreja e você fala, não, eu sou um cara que dou o dízimo 2 vezes por semana, eu sou um cidadão honrado, Deus vai ter que me aceitar. Você diz até que é salvo pela graça, mas no fundo da sua alma, o seu modus operandi é acreditar que você é bom. E a Bíblia diz que você é miserável, pobre, cego e nu. A Bíblia diz que no seu estado natural, mesmo sendo religioso como esses homens aqui, você estava morto nos seus delitos e pecados. Irmão, não tem homem bonzinho. Todos nós somos pecadores. O seu pastor que prega para você é um miserável pecador. E entrega a própria sorte e a parar no fogo do inferno, no quinto dos infernos. É a mais pura verdade. Então, irmãos, nós temos que olhar para a nossa vida e ver se de fato nós confiamos em Cristo Jesus como mediador entre Deus e os homens. Se a base para que Deus nos aceite em nossa vida não é o nosso desempenho, não é a nossa capacidade, não é a nossa eloquência, não é o nosso poder administrativo, não é o nosso poder de ser bem-sucedido na vida de dia a dia, Deus não aceita por nada do que venhamos a fazer. Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz, as nossas melhores obras para Deus não passam de trapos de imundícia. Algo repugnante aos olhos do Senhor. Irmãos, às vezes eu brinco com vocês aqui, mas eu digo, gente, não me coloque no lugar de Deus. Tudo bem que vocês me amem como pastor de vocês, eu também amo esse rebanho. Mas se vocês me colocarem no lugar de Deus, Deus vai ter que botar a mão sobre mim e mostrar que eu sou um pecador terrível. Porque, amados irmãos, ninguém pode colocar a sua confiança em homens. Alguns dos grandes pregadores que eu conheci tropeçaram, amados irmãos, quando eles aceitaram o aplauso da multidão. É inevitável que a multidão reconheça os dons. Mas o problema está no coração de quem ouve e recebe o elogio. A Bíblia diz que a sua própria boca não te deve louvar. E a Bíblia diz que toda glória tem que ser dada somente ao Senhor. Mas alguns dos grandes pregadores que eu conheci tropeçaram no caminho. E alguns dos grandes homens de Deus, Abraão, pai da fé, tropeçou em sua incredulidade. Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, amados amigos e irmãos, se desviou e seu coração se afastou de Deus. Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu depois de Jesus, cometeu imensas estupidezes e adorou outros deuses por causa de outras mulheres. Amados amigos e irmãos, os heróis da Bíblia caem nos seus próprios erros para que nós entendamos que ninguém é bom por si mesmo, que todo homem é pecador. Irmãos, eu fui aprendendo isso da prática. Eu brinquei com os meus presbíteros esse dia no conselho, falei, irmãos, eu tive que me frustrar com todos os meus mestres, para que eu entendesse que a minha confiança tem que estar posta única e exclusivamente em Jesus. Então eu quero lhe perguntar, você agrada a Deus? Olhe para a sua vida hoje, você agrada a Deus? Você é um crente de oração? Você é uma pessoa cheia da palavra? Você vive para a glória de Deus ou você vive para si mesmo? Você agrada a Deus? Se você for sincero, você vai olhar para a sua vida e vai reconhecer que há muitos aspectos da sua vida que não agradam a Deus. Então, se há algo na sua vida que não agrada a Deus hoje, se arrependa do seu pecado. Peça perdão ao Senhor, que é misericordioso, amados amigos e irmãos, e Ele perdoa pecados. Provérbios 28, 13 diz o seguinte, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Rasgue a sua alma hoje na presença do Senhor. Que você seja perdoado de todos os seus pecados, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Você agrada a Deus? Todos somos pecadores, ninguém agrada a Deus. Você agrada a Deus, o texto nos ensina em segundo lugar que o arrependimento agrada a Deus. Você agrada a Deus, o arrependimento agrada a Deus. Olha aí para a sua Bíblia. O arrependimento agrada a Deus. Eu vou ler o versículo 30, você vai ler o 31. Dirigindo-se ao segundo, lhe disse a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Vocês o 31.
Vejam bem, meus irmãos, que esses fariseus não são burros, eles são muito inteligentes. Jesus conta a história, Luciano, e eles entendem direitinho. Né? Ele falou para o segundo, vai trabalhar, ele falou assim, papai, não vou de jeito nenhum, mas depois bateu um peso no coração e ele foi. E aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? O segundo. E aí Jesus fala, falaram muito bem, pois os publicanos, ou seja, os estelionatários, os ladrões e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque veio João Batista do caminho da justiça e eles se arrependeram e o escutaram. Então o texto vem nos dizer, amados irmãos, que o que de fato agrada a Deus é o arrependimento. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E não adianta que alguém diga que é justo e se ponha de pé e diz, Deus, o Senhor tem a obrigação de responder minha oração, porque eu faço isso, isso, isso e isso. Uma vez, irmãos, eu ouvi um pregador evangélico fazer uma oração no YouTube que eu fiquei escandalizado. Ele diz assim, Deus, aqui quem está orando é teu servo fulano de tal. E se eu tenho algum crédito no céu, eu falei, meu Deus, que homem doido é esse? Ele não tem crédito nenhum. Quem ele acha que ele é? Amados irmãos, todos somos pecadores. E o texto vem dizer para nós o seguinte, que o segundo filho, ele é pecador, mas ele foi tocado pelo Espírito de Deus. E Deus o mandou, venha viver para mim. E ele, não, eu vou fazer o que eu quero. Mas na hora em que ele lembrou do amor do seu pai, ele lembrou que o seu pai é o dono da vinha, ele lembrou que o Senhor da vinha, Jesus morreu por ele. Então ele se arrependeu de seus pecados e disse, eu vou viver para o Senhor. Mesmo tendo sido ladrão, estelionatário ou prostituta. E por isso o Senhor pode afirmar que quem se arrepende agrada a Deus. E Jesus bate nos religiosos dizendo que eles não agradam a Deus, porque eles têm justiça própria, irmãos. Então nós precisamos entender o seguinte, que o arrependimento agrada a Deus. No dia em que você creu em Jesus, você se arrependeu da vida de pecado que levava. E você creu que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele pagou pelos seus pecados na cruz. Mas agora, depois que você creu, você não tem que vestir uma roupa de fariseu, uma roupa de religioso certinho, e de alguém que se valoriza pelo que faz ou pela postura que tem. Não, jamais! Você precisa continuar a viver uma vida arrependida. A sua fé tem que levar você ao arrependimento todos os dias. Porque mesmo depois de crente, você tropeça. Nós cantamos, né, muitas vezes, por isso é bem certo que a gente tropeça, diz o hino, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Nós tropeçamos, irmãos. Então, meu irmão, olhe para a sua vida hoje. Você tem desagradado a Deus? Como é a sua conduta dentro da sua casa? Você, marido, agrada a Deus no trato com a sua mulher. Você, mulher, agrada a Deus no trato com o seu marido. Você, filho, agrada a Deus no trato com o seu pai. Você, comerciante, na maneira que administra os seus negócios, você agrada a Deus. Você, funcionário, quando trabalha naquela empresa, você trabalha para o Senhor, para homens, ou só para encher seu bolso? Você agrada a Deus. Você, quando entra nessa igreja, como você adora? Você adora em espírito e em verdade? Ou você vem com o coração displicente, pensando somente em você mesmo? Você agrada a Deus? Você é uma pessoa com uma sincera vida de oração? Você poderia me dizer que é um crente cheio do Espírito Santo? Você tem anunciado que o Senhor é reto e nele não há injustiça alguma? Você tem pregado o Evangelho de Jesus, onde tem ido todos os dias? Você agrada a Deus? Você tem um olhar santo. Você tem ouvidos santos. Sua língua produz somente frutos de justiça. Meu irmão, se você é pecador, olhe para a sua alma nessa noite e se arrependa daquilo que tem apagado o Espírito na sua vida, daquilo que tem desagradado o Senhor no seu coração. Jesus, amados irmãos, tem nojo, preste atenção, nojo de justiça própria. E se o seu modo é justiça própria, se arrependa hoje da sua justiça própria, porque você não vai ser aceito na presença de Deus com base no seu desempenho. Você só pode ser aceito na presença de Deus com base no desempenho de Cristo.
É por causa do que ele fez que eu e você somos aceitos na presença de Deus. Lembra aquele dia, irmãos, que Jesus passa na coletoria e está lá Mateus recebendo dinheiro, e sorrindo, e feliz da vida. E aí então Jesus fala para ele, segue-me. Naquela hora ele se converte, ele joga o dinheiro para lá e vai atrás de Jesus. E de repente ele convertido diz, Senhor, eu te conheci, que bênção maravilhosa, mas todos os meus amigos são não crentes, posso fazer um banquete e convidar todo mundo? Jesus, claro, meu filho. E Mateus faz aquele almoção maravilhoso, e chama a publicanaiada toda, e Jesus senta na mesa, e começa a rir, conta a história, pregar a palavra, e os publicanos, alguns começam a chorar, Deus começa a fazer a obra, os fariseus, os religiosos, param na porta e dizem, como é que ele se diz profeta, e come com essa classe de gente pecadora, safada, perrapado. Jesus se levanta e disse, meus amigos, os sãos não precisam de médico, se os enfermos, eu não vim chamar justos, ou seja, pessoas que se acham justas, mas eu vim chamar pecadores para o arrependimento. O arrependimento agrada a Deus. Lembra, amado irmão, aquela linda história que nós pregaremos mais à frente sobre a parábola da ovelha perdida? Certo homem tem 100 ovelhas, certo? Muitas vezes ela é muito mal interpretada. Essa parábola está falando do incrédulo e do não crente. Tem 100 ovelhas e 99 ficam no aprisco. As da justiça própria são os judeus. E uma se perde. Então o pastor deixa aquelas 99 e vai atrás da que se perdeu. Pelos vales, pelos caminhos, pelos buracos, pelo deserto. E ela está ali, talvez com a perna quebrada, com a alma quebrada. E ele encontra aquela ovelha desolada e a põe sobre os ombros e a leva para casa e a ganha para si. E quando ele volta para casa, ele chama os seus amigos e diz, regozijai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. E aí ele diz o seguinte, em verdade vos digo que haverá mais alegria nos céus por um pecador, um só, que se arrepende, do que por 99 justos, ele diz, do que por 99 que se acham justos e que não precisam de arrependimento. O que é que tem feito de você achar que você é bom? Irmãos, eu gosto muito do pastor Tim Keller. E nos livros dele, às vezes, ele diz o seguinte, que nós temos que nos arrepender das nossas más obras, mas nós temos que nos arrepender, preste atenção, das nossas boas obras. Quando você faz algo para Deus e você se acha bom por causa daquilo, perdeu o playboy, já era, hein? Você fez para você, não fez para o Senhor. Então olhe para a sua alma hoje e se arrependa das suas boas obras, que não têm sido feitas para Deus, mas têm sido feitas para satisfazer o seu coração. E, amado irmão, o modus operandi de Deus é arrependimento. Não seja soberbo, não seja queixo duro, não seja pescoço duro, não seja cabeça em pé. Reconheça logo que está errado. Porque o arrependimento agrada a Deus. Você agrada a Deus? Todos somos pecadores. Nós não conseguimos agradar a Deus. Você agrada a Deus, o arrependimento agrada a Deus. Mas, amados irmãos, o texto nos ensina, em último lugar, queridos amigos e irmãos, que a dureza é perseverante. Em terceiro lugar, a dureza é perseverante. Nós vamos ler aqui versículo 31 e 30. 31 e 32. Eu leio o 31, a igreja o 32. A dureza é perseverante. Qual dos dois fez a vontade do Pai, disseram o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Vocês o 32. Esses fariseus estão no sal, irmãos, porque eles sabem que João veio de Deus. Mas o orgulho deles é tão grande, eles não querem perder o seu posto de jeito nenhum, que a dureza deles é perseverante.
o coração deles é empedernido. Veio João no caminho da justiça pregando a palavra de Deus. E eles ficaram na dúvida, mas as meretrizes, as prostitutas e os publicanos, os estelionatários, reconheceram. O que eles deveriam ter feito? Eles dizem, nossa, se esses miseráveis que não têm o conhecimento da lei que a gente tem, eles se achavam, né? Se arrependeram, quanto mais nós devemos nos arrepender. Mas eles ficaram mais empezinados, mais queixo duro, e disseram, se essa racinha aí está andando com Jesus, é aí que eu não vou andar de jeito nenhum. Gente, a dureza é perseverante. A dureza do coração do homem é perseverante. Sabe por quê? Porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. O modus operandi do homem, irmão, é rebeldia. É rebeldia, às vezes, através da gandaia, é cair na festa, é querer aproveitar o mundão, mas é rebeldia através da religiosidade. É insistir em dizer que pode construir o seu próprio caminho para Deus, por sua própria religiosidade, e não aceita a obra graciosa de Jesus na cruz. Irmão, o evangelho é a coisa mais humilhante que existe, sabe por quê? Porque ele diz que você não pode, você não é capaz, você não consegue, os seus planos vão dar com os burros d'água, você vai se frustrar por si mesmo, você não agrada a Deus, por si mesmo, você não se aproxima de Deus, por causa do que você faz, Deus não te aceita. E o evangelho é humilhante demais, porque ele acaba com qualquer possibilidade de mérito nossa. Não existe nada que nós possamos fazer que venha agradar a Deus, nada. Jesus está dizendo para aqueles fariseus, mas eles continuam dizendo, não, nós que estamos certos. Nós não aceitamos João, nós não aceitamos você, nós não aceitamos ninguém. Meus irmãos, eu fico muito assustado. Irmãos, eu sempre estou sondando no meu coração e eu desafio você a fazer isso, porque muitas vezes a gente fica na igreja 5, 10, 15, 20 anos e de repente as coisas já não tocam mais o nosso coração. De repente o nosso coração vai se tornando endurecido. Eu não sei se já aconteceu isso com você. E aí, irmão, quando eu olho para o meu coração e falo, Deus, eu já não estou chorando mais. Deus, a alma está seca. Irmão, talvez é porque eu deixei do modus operandi do evangelho da graça e passei para o modus operandi das obras. De querer mostrar para Deus que Ele pode me aceitar por causa do que eu faço, porque eu trabalho para Ele cedo, de tarde, de noite, porque eu prego a palavra dEle, porque quando eu posso eu começo a orar, porque quando eu tenho tempo e não tendo tempo eu estudo, mas meu irmão, qualquer coisa que eu faça não vale nada, é Cristo quem fez por mim. Então a gente tem que parar de achar que é bom, parar de achar que é melhor do que os outros, e entender que nós merecemos a ira de Deus, entender que nunca ninguém nos amou como Salvador, que deu sua vida na cruz por nós, e apesar de estarmos talvez perdidos no mundo, ou perdidos dentro da própria igreja, Ele vem com os braços abertos, e nos chama para Ele, e diz, meu filho, se arrependa dos seus pecados, eu te amo, eu dei a vida na cruz por ti, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Ouça a voz do Senhor, meu irmão, chamando você ao arrependimento nessa noite. Se você é visitante, está aqui hoje e anda longe de Deus, o Senhor diz que se você invocar o nome dEle, você será salvo. Mas se você é membro desta igreja há 20, 30 e 40 anos, e está na igreja e está longe do Senhor, o Senhor te chama hoje ao arrependimento. Se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o coração, como em Massá, como na rocha de Meribá, e o povo foi castigado no deserto, porque perseverou na sua dureza. Meu irmão, não tem o coração endurecido. Certa feita, meu irmão, eu pregava para uma pessoa, e preguei para aquela pessoa 1 hora, 2 horas, e já vinha pregando uma pessoa que eu amo demais, para aquela pessoa há muito tempo, meu irmão. E aí eu sentei com aquela pessoa numa mesa, e nós começamos a argumentar, era mais ou menos 10 horas da noite, e 2 horas da manhã, nós não tínhamos terminado, e aquela pessoa que eu amo muito virou para mim e disse assim, não pregue mais para mim. Em outras palavras, se eu for para o inferno, é responsabilidade minha. E, irmãos, eu saí daquele lugar chorando, dizendo, Senhor, eu tentei fazer a minha parte. Mas o modus operandi do coração humano é assim. Irmão, quando a gente senta com o irmão, na igreja, que está em pecado, e você senta com o irmão, pastor, não se vê meter na minha vida, isso é um coração duro demais.
E de repente não ouve o pastor, não ouve nenhum irmão, e chega no conselho, não, eu vou fazer o que der na minha cabeça. Falta arrependimento, é dureza de coração. Não tem o Senhor na alma. Quem tem o coração endurecido não tem o Senhor na vida. Então, se você tem um coração duro hoje, em nome de Jesus, peça, Senhor, quebra esse coração de pedra e me dá um coração de carne, em nome do Senhor Jesus. Meu querido amigo e irmão, eu apliquei esse sermão conforme o texto manda, mostrando para você que a gente só pode se aproximar de Deus por causa de Jesus. Mas estando em Jesus, Deus nos dá o privilégio agora de viver para Ele. E eu quero aplicar essa mensagem no final para você, dizendo o seguinte: se Deus te chama hoje, talvez para abrir mão dos seus planos, para abrir mão dos seus projetos, para abrir mão dos seus sonhos pessoais, e diz a você: venha trabalhar na vinha para mim, filho. Abandone hoje o seu trabalho, abra mão de tudo, eu quero que você seja um pregador da palavra de tempo integral. Vá para o seminário, eu quero que você seja um pastor. O que você vai dizer ao Senhor? Você vai dizer, sim, Senhor, e não vai. Ou você vai dizer, não, mas talvez você vá. Mas mesmo assim, talvez Deus não te chame para ser um pregador de tempo integral. Mas se Deus virar para você e falar assim, filho, abra mão de ser senhor da sua vida, e entenda que o seu trabalho lá naquela agência pública, lá naquele lugar onde eu te coloquei, não é só para você se enriquecer, não é só para você se sentir bem consigo mesmo, você está ali para me representar. Abra mão do seu orgulho, não tenha vergonha de mim, seja o meu missionário. O que você vai responder para o Senhor? Sim, Senhor. E vai chegar amanhã, não vai falar de Jesus para ninguém? Ou talvez você tenha dito não a vida inteira, mas se você se arrepender hoje, o Senhor pode usar você, meu irmão. O Senhor pode usar você. O Senhor pode usar a sua vida. Jonas fugiu de Deus, irmãos, mas Deus o usou, mesmo contrariado, para ganhar 120 mil pessoas de uma vez. Irmão, aqui está pregando para você alguém que se parece a Jonas na rebeldia. Que Deus queria que eu fosse pastor, eu fugi de um lugar, mudei para outro e não consegui fugir de Deus do pastorado. De repente Deus aparece com a história de Chile e eu não queria ir para o Chile, Deus mandou para o Chile e foi a melhor coisa que aconteceu. Então, meu irmão, se Deus usa um rebelde miserável como eu, Ele pode usar você. Mas hoje se arrependa de viver para você mesmo. Entenda que nunca ninguém te amou como Salvador. Entenda bem a frase do nosso querido Martin Dean Elliott, que entrega a sua vida lá na década de 50 com seus amigos diante dos índios Aucas no Equador, assassinado. Depois a mulher dele, as mulheres dos outros missionários vão para a tribo e todo mundo se converte. Mas Elliott uma vez recebe uma carta de uma grande igreja dos Estados Unidos dizendo: vem aqui ser nosso pastor de jovens, você é intelectual, é inteligente, o que você vai ficar fazendo aí no meio desses índios, aí no Equador? E ele diz uma frase maravilhosa, quando diz que não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que não pode perder. Meu irmão, você pode perder dinheiro, você não sabe até que dia você vai ficar vivo, mas se você se arrepender e crer em Jesus, ninguém tira a salvação de você. E se você dedicar a sua vida ao trabalho do Senhor, ninguém vai tirar os frutos que Deus te dará, para a glória e honra do nome de Jesus. Então, meu irmão, o Senhor está dizendo, venha hoje, venha trabalhar na vinha. Qual será a sua resposta? Que você diga, eu quero viver para agradar a Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar, vamos orar.